Bom dia, queridos, graça e paz. Esse é o dia que o Senhor fez, esse é o dia do Senhor, esse é o dia que os apóstolos escolheram para que a igreja separasse para o dia, como se fosse o dia do Senhor. Os judeus guardam o sábado, os cristãos guardam o domingo. Os judeus mantêm a tradição do Antigo Testamento, os apóstolos em Atos adotaram o domingo como o dia do Senhor, porque foi nele que Jesus venceu a morte. E nesse momento de palavra, que você tenha vindo aqui com o seu coração aberto, para que haja realmente esse aproveitamento, essa edificação do seu espírito nesta manhã. Nós vamos continuar com a série Reconstruindo a Igreja, durante o mês de abril também, por conta de terminarmos a nossa exposição do livro de Neemias. E hoje nós estamos no capítulo 8, à noite o capítulo 9. E nós entendemos que a reconstrução da igreja, ou a reconstrução da minha e da sua vida, passa pela reconstrução da centralidade da palavra de Deus na nossa vida. Não existe restauração sem a palavra de Deus. Então abra a sua Bíblia, pode acompanhar aqui também, vai ser projetado o texto que está numa tradução mais coloquial, mais atual. Diz assim, Neemias 8, de 1 a 12. Em outubro, quando os israelitas já haviam se estabelecido em suas cidades, todo o povo se reuniu com um só propósito na praça, em frente à porta das águas. Pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha dado a Israel. Assim, no dia 8 de outubro, o sacerdote Esdras trouxe o livro da lei perante a comunidade constituída de homens e mulheres e de todas as crianças com idade suficiente para entender. Ficou de frente para a praça, junto à porta das águas, desde o amanhecer até o meio-dia, e leu em alta voz para todos que podiam entender. Todo o povo ouviu com atenção a leitura da lei. O escriba Esdras estava em pé sobre uma plataforma de madeira feita para a ocasião. À sua direita estavam Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias, Maacéias, e à sua esquerda Pedaías, Misael, Malquias, Assum, Rasbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras estava sobre a plataforma à vista de todo o povo, e quando ouviram abrir o livro da lei, todos se levantaram. Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo disse amém, amém, com as mãos erguidas, e depois prostraram-se com o rosto no chão e adoraram o Senhor. Em seguida, os levitas Jesua, Bani, Zerebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maacéias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã e Pelaías instruíram o povo acerca da lei, e todos permaneceram em seus lugares. Liam o livro da lei de Deus, explicavam com clareza o significado do que era lido e ajudavam o povo a entender cada passagem. Então o governador Neemias, o sacerdote e escriba Esdras e os levitas que instruíam o povo disseram: não se lamentem nem chorem num dia como este. Hoje é um dia consagrado ao Senhor, seu Deus, pois todo o povo chorava enquanto ouvia as palavras da lei. Neemias prosseguiu: vão e comemorem com um banquete de comidas saborosas e bebidas doces, e repartam o alimento com aqueles do povo que não prepararam nada.
este é um dia consagrado ao nosso Deus, não fiquem tristes, pois a alegria do Senhor é a sua força. Os levitas também acalmaram o povo, dizendo: aquietem-se, não fiquem tristes, hoje é um dia santo. Então o povo saiu para comer e beber numa refeição festiva, para repartir o alimento e celebrar com grande alegria, pois tinham ouvido e entendido as palavras de Deus. Amém. Eu fiquei atônito semana passada com a atitude de um cara que eu considero, chamado Will Smith. Já assisti muitos filmes dele, e no auge da sua carreira, no dia em que ele recebeu o Oscar, ele aprontou uma cena desconfortável lá na cerimônia do Oscar, ao dar um tapa na cara do seu colega que estava conduzindo a entrega do Oscar. E eu fiquei pensando, naquele momento, o que estava dirigindo a vida dele? A raiva, com certeza, né? Eu sei que, como ele, todos nós, em algum momento da nossa vida, perdemos o controle daquilo que falamos ou daquilo que fazemos. Mas, de um modo geral, o que dirige a vida das pessoas? Quais os parâmetros pelos quais as pessoas balizam as suas vidas? Sem dúvida, nos nossos dias, nós vemos que é a própria autonomia que baliza a vida das pessoas. E o que significa autonomia? Eu tenho a minha própria norma, eu governo a minha própria vida. E essa visão, queridos, ela é tida em nossos dias como algo bom, ou como uma virtude. É tido como esse status de uma virtude, a começar pelas crianças, pelos adolescentes, porque elas têm autonomia, elas decidem, elas escolhem, elas fazem o que elas querem. Nós estamos vendo uma cultura da autonomia a começar das crianças. Uma das piores coisas que os pais fazem para as crianças é colocar decisões nas mãos delas. Elas não têm maturidade para decidir. Estou falando de escolher entre um sorvete e um doce. Mas eu percebi muitas vezes na vida das minhas filhas que, quando foi dado a autoridade delas escolherem alguma coisa um pouco mais importante, elas iam para um lado, iam para o outro, depois voltavam, depois iam de novo. Mas a cultura da autonomia é o que vale hoje. Agora, esta cultura da autonomia é válida para o povo de Deus? Nós somos autônomos? Nós governamos a nossa vida? Ou nós temos um Senhor que governa a nossa vida? Este pensamento vale para mim, que sou cristão, para você que é um cristão. Nós podemos viver da maneira que nós queremos viver, que achamos melhor. No fundo, queridos, a autonomia é nada mais, nada menos do que a independência de Deus. É a independência de Deus. Veja, por exemplo, o contexto de Neemias, de onde o povo estava retornando. O que eles estavam fazendo? Eles estavam reconstruindo os muros de Jerusalém, reconstruindo a cidade de Jerusalém, a cidade sagrada, que é o significado da palavra Jerusalém, Jerusalém, Salém, cidade, e Euro, santo, sagrado, a morada do Altíssimo, a gloriosa, a poderosa Jerusalém, que havia sido destruída, arrasada, ultrajada, vituperada, envergonhada. E por que a cidade sagrada fora destruída? Sabia que o judeu jamais passou ou passava pelo coração dele que um dia
Jerusalém pudesse ser destruída, porque ela era morada do Deus Todo-Poderoso, do Altíssimo. E por que a cidade sagrada fora destruída? Porque quiseram ter autonomia, esqueceram-se de Deus, confiaram no Egito, confiaram em outras nações, confiaram no socorro de outros príncipes, de outros reis, e abandonaram o Senhor. Dê autonomia para um bebê, deixe o bebê fazer o que ele quer, para você ver o que acontece. Dê autonomia a uma criança, para ver o que acontece. Dê autonomia para um adolescente. Queridos, o processo de reconstrução da nossa vida passa pelo processo de reconstrução dessa centralidade da palavra na nossa vida, e a centralidade da palavra na vida da igreja. Se eu, como um cristão, andar em conformidade com a palavra de Deus, eu serei feliz, felicidade plena apenas na eternidade, porque o céu não é aqui. Mas dentro do que nós podemos viver aqui nesta terra como peregrinos, quando nós obedecemos a palavra de Deus, nós experimentamos o máximo da alegria, o máximo do prazer e da felicidade. O Salmo 1 Salmo número 1, ou primeiro, deixa isso bem claro. Bem-aventurado, feliz é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores, nem se detém no caminho dos pecadores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, que no devido tempo dá o seu fruto, e tudo quanto fizer prosperará. Aleluia. O segredo é a centralidade da palavra. Salmo 112, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. Agora, se eu como um cristão e você como um cristão andarmos em desconformidade com a palavra, se eu andar, eu vou bater com a cara no muro. Jesus, no caminho de Emaús, disse a Saulo: Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Ou seja, não adianta você lutar contra a minha vontade. Então, queridos, é a palavra que precisa dirigir a nossa vida. Não é a moda que deve dirigir você. Não é a cultura que deve dirigir você. Nem tampouco a tradição familiar que deve dirigir a sua vida. Não é a psicologia, não é a filosofia, não é o que você aprendeu na faculdade, é a palavra, com P maiúsculo, porque é de Deus. A reconstrução da igreja passa pela reconstrução da minha vida. Eu sou igreja, você é igreja, e a reconstrução da nossa vida espiritual passa pela recentralização da palavra em nossa vida. E como isso acontece? Como que a palavra se torna central na minha vida? Como a palavra impacta o meu falar, o meu viver, o meu agir? A minha segunda-feira, quando o celular toca, como a palavra de Deus me transforma, como a palavra de Deus me fortalece,
como a palavra de Deus traz alegria a você, entusiasmo, enche o seu coração. Ela precisa estar no centro da nossa vida, e para que ela esteja no centro, tem alguns passos que você precisa dar, e eu também. O versículo 1 diz: todo o povo se reuniu com um só propósito na frente da praça da porta das águas. Pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés. Versículo 3: desde o amanhecer até o meio-dia, leu em voz alta para todos que podiam entender. E o versículo 5: quando ouviram abrir o livro da lei, todos se levantaram. Aí traz uma grande lição, para que a palavra de Deus se torne o centro da nossa vida. Duas atitudes importantes para resgatar a centralidade da palavra, para que a palavra se torne nossa luz, o nosso arrimo, para que a palavra de Deus se norteie a nossa vida, dirija as nossas atitudes e decisões mais importantes. Nós precisamos de duas coisas: busca e reverência. Busca e reverência, uma completa a outra. Então busque a palavra com reverência. A palavra de Deus jamais será relevante se ela não for buscada. A Bíblia, como revelação de Deus, eu posso dizer aqui com muita tranquilidade que absolutamente a Bíblia é um livro comum quando está fechado, mas é um livro sobrenatural quando está aberto e é buscado. É um livro absolutamente comum quando está fechado, quando está deixado em segundo plano, mas é uma carta de amor de Deus para você quando ela é buscada, quando ela é lida e quando ela é compreendida. Eu posso dizer que a Bíblia é muito mais do que um livro de história para os estudiosos. A Bíblia é muito mais do que um livro de regra para os religiosos. A Bíblia é muito mais que um livro de pesquisa para os arqueólogos. A Bíblia é muito mais que um livro de provérbios ou de sabedoria para os sábios. A Bíblia é muito mais que um livro de especulação para os curiosos, e é muito mais do que um livro de contestação para os incrédulos. A Bíblia é uma grande carta de amor. Nela está exposta a grande epopeia do amor de Deus por você. Ela escancara o amor de Deus em todas as suas dimensões, desde a criação do mundo, passando pela queda, pelo pecado, pela caminhada do povo de Deus, pela salvação na cruz e pela redenção apocalíptica, a restauração de um mundo novo, de todas as coisas. A chamamos de Bíblia Sagrada, porque ela é a palavra de Deus, porque ela é o livro da nossa vida, porque ela se aplica à nossa vida, ela acontece, ela é real, é a realidade. Ela não é um livro de teoria, ela é um livro que acontece no meu dia a dia, o que ela fala acontece na minha vida. Por isso ela precisa ser buscada, ela precisa ser lida, ela precisa ser ouvida e ela precisa ser aprendida.
Só que tem um detalhe importante: não de qualquer jeito, mas não como outro livro, mas com uma profunda reverência, com respeito, com expectativa, como se o próprio Deus falasse conosco. Queridos, a relativização da verdade é uma das marcas do nosso tempo. Mas a relativização da verdade não pode tirar do nosso coração a reverência da palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é atemporal. Atemporal. Serviu para Moisés e para o povo de sua época. 1000 anos mais tarde, serviu aqui, nessa leitura de Esdras, para o povo que voltou do cativeiro babilônico. Serviu 500 anos depois, na época de Jesus. Jesus sempre estava dizendo: está escrito, eu porém vos digo. Jesus entrava na sinagoga, abria o rolo da Torá, da lei, e ele ensinava. E serve para nós hoje, em pleno século 21. Ela é viva, ela acontece, ela é verdadeira, ela é a própria verdade. E quando nós consideramos a sua orientação, então nós experimentamos em nossa mente e também em nosso coração a sua realidade. E quando nós experimentamos a palavra de Deus na nossa vida, ela se torna então, para nós, o quê? Incontestável. Incontestável. Nesse sentido de busca e de reverência, a pergunta que nós precisamos refletir é: que valor temos dado à palavra de Deus? A palavra de Deus vem antes, ela precede a tua opinião. A palavra de Deus, ela supera aquilo que você aprendeu em outros lugares ou não? Ela se torna central na nossa vida quando isso é uma realidade para nós. Como que você, ou como eu, como nós recebemos a palavra em nosso momento devocional lá em nossas casas? Como você a recebe quando você entra nesse espaço de adoração, nesta casa de oração? Como que você a recebe quando ela está sendo exposta? Qual é a sua postura diante da exposição da palavra? Queridos, é preciso que nós tenhamos uma atitude de acolhimento da palavra, de reverência, de atenção, seja, eu vou dizer aqui, seja quem for que estiver expondo a palavra, o pastor A, o pastor B, o pastor C, o seminarista, o presbítero A, presbítero B ou C, porque acima de tudo, ela é não a palavra do homem, mas a palavra de Deus. É o próprio Deus que fala com você. Busca e reverência, mas não é somente isso. O texto nos instrui. Diz o versículo 8 que liam o livro da lei
explicavam com clareza o significado do que era lido e ajudavam o povo a entender cada passagem. Duas palavrinhas importantes aí: clareza e entendimento. Busque a palavra de Deus com entendimento. A palavra de Deus não é para ser lida e nem somente ouvida, mas é para ser compreendida. Por quê? Deus nos criou seres racionais, seres inteligentes. Como diz um autor famoso, John Stott, crer é também pensar. Já leu esse livrinho? Crer é também pensar. E hoje nós temos várias posturas equivocadas diante da palavra de Deus. Uma delas é quando as pessoas tratam a Bíblia como um amuleto. Pessoas deixam as suas Bíblias ou a sua Bíblia aberta na sala, no Salmo 91. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido, praga nenhuma entrará na tua tenda. Como um amuleto. A Bíblia está branquinha, toda ela, novinha, e o Salmo 91 está, vou usar uma palavra antiga aqui que o Lucas nem sabe, engilhado, tudo amassado e amarelado, porque trata a Bíblia como um amuleto. Outras pessoas não gastam com seguro de carro, e quando deixa o carro na rua, joga a Bíblia em cima do painel do carro, como proteção para que não seja furtado. Outra maneira equivocada, sem entendimento, que as pessoas usam a Bíblia, é de um modo esotérico, como uma carta de tarô, ou pedras, jogo de pedras, buscando na Bíblia um texto isolado que lhe traga uma revelação para uma determinada decisão, tirando o texto totalmente do seu contexto. Ela esquece do todo da Bíblia e se apega naquela pinça, naquele versículo. Queridos, o texto lido ou o versículo que a pessoa lê não pode contradizer o todo da Bíblia. Outra postura que eu chamo de santa ignorância. As pessoas têm essa postura diante da Bíblia. Tem gente que não estuda a Bíblia, não quer compreender a Bíblia, para não descobrir realmente como Deus quer que vivam, porque sabe que serão confrontadas em suas práticas. Então é melhor não conhecer para não ser confrontado. E realmente, queridos, quando nós estudamos a Bíblia, vemos o quão distante nós estamos da vontade de Deus, e isso nos compromete. Eu me lembro que eu discipulava uma família, um casal, e passado alguns estudos, alguns encontros, ele não era membro da igreja, estava sendo evangelizado através do discipulado, e ele perguntou assim um dia para mim, falou: pastor, gato da net é pecado? Gato da net é pecado? Porque veja, pastor, eu moro nessa casinha aqui, e a minha casinha tem 5 metros de largura, e tem um monte de casinha assim, uma do lado da outra, e o vizinho nosso da outra rua, transversal, pôs a net lá, e ele passa para todas as outras casinhas. Eu falei: o que você acha? É pecado ou não? Pastor, mas se eu cortar aqui, o pessoal lá da frente vai ficar bravo, porque não vai chegar lá para eles. Eu falei: meu irmão, a decisão é sua. O
que move a sua vida? O que dirige a sua vida? E ele cortou. Agora estão vendendo um aparelhinho, você compra na Rua 7, e eu vejo o crente vir falar para mim: pastor, você sabe que tem um aparelhinho que você põe, você pega todos os canais de todas as operadoras? Eu falei: eu sei, já tive 1000 vezes vontade de comprar esse aparelhinho, mas é gato. Isso para o cristão não é legal. Se você precisa decidir, e eu também, se eu quero ser brasileiro e levar vantagem em tudo, ou se eu quero ser cristão e agradar o meu rei. Tem hora que é difícil, no Brasil é difícil fazer algumas coisas certas, mas a gente precisa. Uma outra postura em relação à Bíblia é do relacionamento gourmet. Está muito na moda hoje. A pessoa seleciona passagens que fazem bem para ela, que massageiam o seu ego. Nós temos hoje uma nova teologia, está sendo chamada de teologia da prosperidade afetiva. Você é a menina dos olhos de Deus. Tudo que Jesus fez apontou para você. Você é o centro de Jesus. Essa teologia da prosperidade afetiva. Todas essas maneiras demonstram falta de entendimento da palavra de Deus. Por isso, queridos, o esforço de Neemias, Esdras, dos levitas, para explicarem as Escrituras ao povo, a Bíblia precisa ser explicada. Esta é uma premissa básica para que ela seja compreendida. A mesma situação que aconteceu há 2000 anos atrás, quando o eunuco etíope veio a Jerusalém para adorar, e ele estava voltando para a Etiópia, e o Espírito Santo disse a Filipe: vai, porque tem alguém que precisa de você. E ele foi, subiu na carruagem do etíope, e o etíope estava lendo Isaías 53, e ele perguntou: você entende o que lê? Ele disse: como eu vou entender se não há alguém que me explique? E Filipe disse: esse servo sofredor, que foi esmagado pelas nossas transgressões, moído pelos nossos pecados, é esse Jesus que foi morto aqui, crucificado em Jerusalém, mas que ressuscitou. Ele é o Messias, Ele é o Salvador. Você crê que Jesus é o Filho de Deus? O eunuco disse: eu creio. Que impede que eu seja batizado? Você crê? Creio. E foram onde tinha água e ele foi batizado, porque ele entendeu o Evangelho. Há 500 anos atrás, Lutero traduz a Bíblia do hebraico e do grego para o alemão, e ele aproveita que o Gutenberg, o seu patrício, tinha inventado a imprensa, e ele manda imprimir a Bíblia e põe na mão do povo, porque até então nem os padres das vilas tinham a palavra de Deus nas suas mãos, só os estudiosos nos mosteiros. E Lutero era doutor em teologia, tinha o texto sagrado. Os padres das vilas eram analfabetos, e Lutero põe a palavra de Deus na mão do povo para ser lida, explicada, entendida. Eu me lembro que eu fiz amizade com o Alex Sato. Vocês conhecem o Alex? À noite ele está aqui nas câmeras, esposo da Joelma, pai do Gabriel, aqui no prédio, no apartamento da igreja. E um dia nós estávamos jogando ping-pong, e eu entrei numa conversa espiritual com ele, até que desembocou numa questão. Eu perguntei: Alex, você tem Bíblia? Ele disse: eu tenho, mas eu não entendo. Era tudo que eu queria que ele dissesse, para eu me oferecer para explicar a Bíblia. E foi isso que eu fiz. Discipulei o Alex, discipulei a Joelma,
foram batizados, se casaram, estão aqui servindo a Jesus. Por isso o nosso esforço nesses anos todos, para que você faça parte da rede de discipulado da igreja, o nosso esforço para que você faça parte da escola bíblica dominical, para que você conheça, para que você entenda a Bíblia, para que você, ao entender, você se torne um instrutor, um discipulador, um professor, alguém como os levitas, alguém como Esdras, que vai explicar a palavra de Deus para alguém, porque as Escrituras precisam ser explicadas, entendidas. Quanto mais profundamente estudamos a palavra, mais entendemos, mais introjetamos, mais somos alimentados, mais somos renovados, mais somos santificados, mais somos amadurecidos, mais acertamos naquilo que fazemos. E a palavra, queridos, é uma fonte inesgotável, ela sempre traz novas coisas. Tem irmãos aqui que estão há anos no discipulado, usando o mesmo material, e semana após semana, nós que somos discipuladores, somos renovados. Vale para mim aquele estudo que eu estou ensinando alguém, estou aplicando na vida de alguém, vale para mim. Eu sou renovado, eu sou relembrado, eu sou fortalecido. E ela sempre então traz novas perspectivas. A palavra de Deus nos consola, nos confronta, ela sempre se torna uma fonte de luz, de direção para o nosso caminho, quando existe busca, reverência e entendimento. Como você tem tratado a palavra de Deus? Para reconstruir a sua vida é preciso que você entenda a palavra de Deus, e para que você entenda é necessário que você estude, e às vezes você precisa de ajuda. Se ainda a palavra de Deus não é para você prioridade, hoje Deus está desafiando você para que ela seja, para que você considere. E ela se torna, ou se tornará central na sua vida, se você diariamente colocá-la na sua agenda. Então, busca, reverência, entendimento, mas isso ainda não é tudo, queridos, para que a palavra de Deus se torne central em nossa vida. Em último lugar, o versículo 9 diz: pois todo o povo chorava enquanto ouvia a palavra de Deus. Você precisa aceitar ser tocado, tratado, quebrantado pela palavra. Tanto que no versículo 11 os levitas tiveram que acalmar o povo, dizendo: aquiete-se, não fiquem tristes, porque hoje é dia de celebração. E aí o versículo 12 diz que o povo saiu e foi festejar, e se alegraram no Senhor, porque eles tinham ouvido, mas também tinham entendido a palavra de Deus, tiveram reverência pela palavra de Deus, entenderam a palavra de Deus, choraram de arrependimento, mas se alegraram também. Essas duas reações, quando Esdras ficou de manhã até o meio-dia lendo a palavra de Deus, são reações que precisam acontecer conosco hoje. Eles se entristeceram, eles choraram, eles se arrependeram, e no segundo momento eles se alegraram, foram tratados, restaurados pela palavra. Esses dois movimentos precisam acontecer com você e comigo. Primeiro momento, eles foram confrontados pela leitura da lei, os seus pecados foram evidenciados pela leitura da lei, pelo conhecimento da lei.
E o apóstolo Paulo diz que de fato este é o papel da lei. Lá em Romanos 7,7 diz: eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. A lei, ela nos expõe. Diante da lei de Deus, quem escapa? Ninguém. Quem é perfeito suficientemente para nunca ter quebrado um mandamento? Quem consegue guardar todos os mandamentos da lei? Ninguém. E Tiago, lá na sua carta, nos esclarece: quem obedece todas as leis, exceto uma, torna-se culpado de desobedecer todas as leis. Não é isso, doutor? Temos advogados aqui. Não adianta guardar toda a lei e cair em um, porque eu caio, eu sou réu. Portanto, queridos, nós precisamos ser tratados pela palavra. Precisamos, olha, eu diria assim, nós precisamos muito ser confrontados pela palavra. Eu vou apertar mais um pouquinho. Nós precisamos ser julgados pela palavra, não pelas pessoas, pela palavra. Jesus disse: eu não vim para julgar o mundo, eu vim para salvá-lo. A própria palavra que eu vos tenho falado, essa no último dia julgará. Nós precisamos ser expostos pela palavra. Eu diria até mais, nós precisamos ser feridos pela palavra. E por que eu estou dizendo isso? Porque primeiro, não existe salvação sem arrependimento. Não existe salvação sem arrependimento. Não existe perdão sem confissão. Não existe cura sem mexer na ferida. A Bíblia diz em Jó 5,18: porque Ele faz a ferida e Ele mesmo a ata. Ele fere e as suas mãos curam. Ou em Oséias, mais conhecido o texto: vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Este é um movimento de fundamental importância para você reconstruir a sua vida com Deus. Nós precisamos ser quebrantados pela palavra, para ao mesmo tempo sermos reconstruídos da maneira correta, bíblica, pela palavra. Aquietem-se, versículo 12, não fiquem tristes, hoje é um dia santo, então o povo saiu para festejar e celebrar com grande alegria. A mesma palavra que achata é a mesma palavra que levanta. A mesma palavra que fere é a mesma palavra que cura. Porque é de Deus. Se ela for de homem, ela vai ferir e vai destruir. A mesma palavra que produz tristeza por conta do confronto é a mesma palavra que produz alegria pelo perdão. A palavra restaura a nossa alma. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, e ela alegra o nosso coração. A palavra de Deus nos enche de coragem, de fervor. A palavra de Deus inflama o nosso coração, como inflamou o coração triste, desesperançado dos discípulos indo de Jerusalém para Emaús. Diz o versículo 12 que o povo saiu para comer e beber numa refeição festiva. A alegria vem ao nosso coração quando Deus fala conosco, amados.
Ele nos envolve com a sua presença, com entusiasmo, com satisfação, com júbilo. E por que isso acontece? Porque a palavra é dele, é de Deus. Porque a palavra é alimento, é força, é luz, é direção, é refrigério, é regozijo. A palavra tem que estar no centro da nossa vida. A palavra tem que estar na fonte das nossas decisões, do nosso sentimento, da nossa vontade, que é o nosso coração. Eu quero concluir dizendo que nós precisamos sim ser tratados pela palavra. Não existe reconstrução quando não nos permitimos ser confrontados e ao mesmo tempo curados pela palavra. O processo de discipulado tem sido uma bênção na minha vida e na vida de muitos aqui, porque através do discipulado, ao comer uma bolacha, tomar um suco, tomar um café na mesa da cozinha com o nosso irmão ou amigo, ao abrir a palavra de Deus, nós temos a oportunidade de descobrir a vida do nosso irmão, do nosso amigo, e tratar da vida dessa pessoa que nós estamos segurando pela mão, estamos ensinando, para que a palavra de Deus cure a sua vida. Quantas pessoas têm problemas em relação a perdão há anos, precisam ser tratados, tocados, para que sejam, para que perdoem e saiam dessa situação. Portanto, nós nunca deveríamos achar que uma pregação ou uma mensagem era para outra pessoa. Quantas vezes eu já fiz isso? Puxa, pena que fulano não veio hoje, ele precisava ouvir isso. Não. Quando a palavra vem, não é para o fulano, é para mim. É para mim. Para mim. Nós precisamos nos colocar diante de Deus com os nossos corações abertos. Eu não sei como você veio hoje aqui, mas nós devemos ter a postura do salmista: Senhor, a minha alma tem sede de Deus, o meu corpo te almeja como a terra seca anseia pela água. Quando nós vimos aqui, nessa postura, Deus fala conosco, Deus enche o nosso coração vazio, porque eu estou com sede, eu estou buscando, eu estou aberto, eu estou desejoso. Eu não estou aqui para ver se houve uma conjugação de verbo errado, um pronome errado, não, eu estou aqui para ser alimentado. Se cada pregação eu estou falando com o pastor Fernando agora, se a cada pregação eu não me colocar nela, ela não tem nenhum valor para mim, e se ela não tiver um valor para mim, não vão ter também para você, não vai ter para você. Esse é o dilema de quem prega. Posso dizer aqui, eu já contei essa experiência, que o dia que eu mais desprezei um pregador foi o dia que Deus mais falou comigo, lá na igreja presbiteriana Filadélfia, porque a palavra é dele, não é do pregador. O quanto a palavra de Deus tem tratado você, meu querido, minha querida, tem tratado a sua alma, suas emoções, seu coração. Você sai daqui às vezes achatado ou quebrantado, ou em outras vezes confiante, fortalecido, alegre. A pior coisa que pode acontecer diante da palavra de Deus é não sairmos nem quebrantados e nem confiantes, é sair do mesmo jeito. E eu me incluo, porque eu também sou ouvinte. Eu também sou ouvinte. Então, para
levarmos nesta manhã conosco algumas aplicações. Nós precisamos ter sempre, queridos, uma postura de expectativa, uma postura de abertura, quando estamos diante desse livro, porque é a palavra de Deus. Não fechar o filtro, pedir a Deus que abra o nosso entendimento, o nosso coração, que ilumine a nossa mente, uma postura de abertura diante da palavra de Deus. Uma segunda postura, queridos, é que nós devemos reagir positivamente à palavra de Deus. Quando nós subimos aqui, e pelo menos aqui na primeira igreja, nós trabalhamos com planejamento de pregação, com os textos previamente escolhidos. Nós não vimos aqui para mandar recado para ninguém. Essa programação está feita há meses. Então, se Deus está falando com você, não é o pastor que está falando com você, não é o presbítero, é Deus. Então reaja positivamente, mesmo que a palavra confronte você, porque Deus te ama, e Deus corrige o filho a quem ama. A nossa reação diante da palavra precisa sempre ser positiva, porque Deus está nos amando, tratando de nós através da sua palavra. E principalmente, seja sempre submisso à palavra, não coloque nada acima da palavra de Deus. Os reformadores, o movimento de reforma da qual a Igreja Presbiteriana é filha, tinham 5 verdades absolutas ou proposições. Uma delas era sola Escritura. O nosso hino oficial, pendão real, bem alto erguei o seu pendão. Seja sempre submisso à palavra, se conforme, se sujeite à palavra. E eu encerro com uma promessa: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e obedece os seus mandamentos. Feliz serás, tudo te correrá bem. A sua esposa no interior da sua casa será como uma videira frutífera, os seus filhos como ramos de oliveira. Há uma bênção quando nós centralizamos a palavra em nossa vida. Então nós somos reconstruídos, fortalecidos, dirigidos, abençoados, felizes, porque a palavra de Deus impacta a nossa vida.